Começar a gravar. Muito bem. Muito bem. Então, sejam bem-vindos à nossa reunião exclusiva fechada. Eu sou Juliano Colice, sou Master Coach, sou treinador da Febracis, maior instituição de coaching do mundo. E hoje o nosso tema é muito simples, é muito básico, muito direto. Como ativar o hiperfoco e faturar 2, 3 vezes mais ainda em 2020. O que eu vou falar para vocês hoje eu vou falar para vocês um passo a passo, uma metodologia, um método, uma forma simples, fácil e altamente eficaz exatamente para você ativar o hiperfoco, potencializar talvez o foco que você já dá e já tem e, claro, transformar isso no hiperfoco e que isso gere grandes resultados. Eu estou falando aqui de faturar 2, 3 vezes mais, isso é absolutamente real, eu vou provar isso para vocês, mas leve isso em consideração em todas as áreas da sua vida. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa reunião. E para começar, eu quero falar para vocês algo muito importante. Para começar, aí ó, tá chegando o pessoal. Para gente começar, eu quero falar uma coisa aqui muito interessante. Vocês conhecem esse rapaz aqui? Vocês conhecem esse rapaz da foto? Quem conhece aí, bota no chat, vamos começar a interagir. Quem conhece esse senhor aí no chat, aí na tela? Bota no chat aqui, eu já quero a participação de vocês. Muito bem, muito bem. Cadê o nosso bate-papo? Está aqui. A Darlene, é o Tite? E o que será que o Tite tem a ver, Fátima, sim? E o que será que o Tite tem a ver com a nossa reunião de hoje? Pois é, olha só, já vou desvendar esse mistério, mas eu quero me apresentar aqui, mostrar e me apresentar quem não me conhece. Eu sou Juliano Colice, sou Master Coach, sou treinador hoje da maior instituição de coaching do mundo, que é a Febracis. Eu não sei como vocês chegaram até mim, mas hoje eu tenho a honra, tenho o privilégio de simplesmente trabalhar ao lado do Dr. Paulo Vieira, ministrar treinamentos pelo Brasil e pelo mundo, ter clientes de coaching individual, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, especificamente hoje em Portugal e Angola. Mas isso, assim, de 5 anos para cá, eu sou coach. De 3 anos para cá, eu sou treinador da Febracis. Porém, nem sempre foi assim. Por quê? Porque antes, uma curiosidade, poucas pessoas sabem, mas eu fui árbitro de futebol profissional em São Paulo por 14 anos. Especificamente, o famoso Bandeirinha, o árbitro assistente Bandeirinha. Tá aí uma foto. Ah, Darlene, que legal, que legal. Maravilha, conheceu pelo S1, que legal. Show, aquela aula foi muito boa, né? Então, eu fui bandeirinha, fui durante 14 anos, trabalhei dentro do campo de futebol, e quando eu criei esse tema, trouxe esse conteúdo, eu pensei numa situação muito interessante. Mas, Gil, o que tem a ver o Tite, treinador da seleção brasileira, com essa apresentação? E a resposta é muito simples. E a resposta, ela vem de acordo com uma história. Eu lembrei muito desse momento. Em 2013, eu já estava perto de parar a minha carreira. Eu parei em 2014 a minha carreira. No começo de 2013, eu, como árbitro de futebol, fui fazer um jogo entre Corinthians e São Bernardo, pelo Campeonato Paulista de 2013. E nesse dia,
era começo do ano. O Corinthians, para quem conhece de futebol, você que está assistindo conhece de futebol, o Corinthians tinha acabado de ser campeão mundial pela primeira vez. O Corinthians vinha de um título que era muito sonhado pela nação alvinegra, como eles dizem lá em São Paulo. Então eles viam num êxtase, numa empolgação tremenda. E quem é São Bernardo para o futebol diante de um Corinthians campeão do mundo? Pois é. E aí o jogo aconteceu. No primeiro tempo foi 0-0. O placar foi de 0-0, apertado. O time do São Bernardo perdendo vários gols. Isso, o Corinthians jogando no Pacaembu, 25 mil pessoas no estádio. E aí agora que eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer, porque aí vem a ligação de tudo que nós vamos ver aqui. Na volta do intervalo, o treinador Tite, eu estava trabalhando como bandeira do lado dele, ali na beira do campo, ao lado dele. E ele chegou para mim, antes de começar o segundo tempo, e disse: professor, vou fazer como eles fazem, tá? Professor, avisa para o seu amigo lá no meio do campo que ele não pode ficar intimidando o jogador. Ele não pode ficar intimidando o jogador. Um parênteses, o que tinha acontecido? O árbitro central, ele tinha ameaçado alguns jogadores de dar cartão amarelo para o Corinthians, jogadores do Corinthians. Por quê? Porque eles estavam fazendo muitas faltas, eles estavam tendo que estavam sofrendo uma pressão do time do São Bernardo, o campeão do mundo, tomando uma pressão. Isso começou a gerar umas reclamações, e aí o árbitro teve que ser um pouco mais incisivo e começou a falar: olha, se reclamar comigo, eu vou dar cartão amarelo. E ele veio reclamar exatamente disso. A reclamação dele foi: olha, você está intimidando, avisa para ele que ele não pode ficar intimidando jogadores. Nesse momento, e agora eu pego o que eu vou falar agora. Nesse momento eu não era coach ainda, eu trabalhava como consultor de academia paralelamente ao trabalho que eu faço hoje. Paralelamente ao trabalho, ao trabalho de árbitro na época. E eu disse assim: mas professor, vem cá, desculpa, tem alguma coisa errada aqui. Quem sou eu? Eu sou um mero árbitro de futebol. Ele é um mero árbitro de futebol. E olha para a sua camisa. Olha para quem o senhor é. Olha para quem você é. Você é o treinador hoje do melhor time do Brasil, campeão do mundo. E o senhor está dizendo que um árbitro de futebol está intimidando os seus jogadores? Sinceramente, nós estamos conseguindo fazer isso? E ele parou, olhou para mim. Aí, no que ele parou, eu ainda completei assim para fechar: professor, sinceramente, o problema é de quem intimida ou de quem se sente intimidado? E naquele momento ele olhou para mim e falou assim: você está completamente certo. Eu perdi tempo do meu intervalo reclamando disso, enquanto eu podia ter acertado e ajustado o time. Nesse momento, ele rapidamente chamou 1 minuto o time, deu uma bronca em todo mundo e falou: não quero falar com o árbitro, não quero que fale com o árbitro, quero que vocês joguem futebol, aqui a orientação, aqui ele deu uma orientação ali, e o time voltou, e o jogo terminou 2-0 para o Corinthians, e o Corinthians literalmente atropelou o time do São Bernardo no segundo tempo e jogou e ganhou ao final da partida. Por que a resposta é simples? A pergunta que eu quero dizer para você é: Tite, hoje treinador da seleção brasileira, treinador do campeão do mundo na época, treinador de um dos maiores times do Brasil, Corinthians, da maior torcida, e aonde ele estava focando? Qual era o foco dele naquele momento? Será que o foco dele estava levando ele a ter o resultado que ele gostaria? Será que ele tinha consciência do que ele estava fazendo, do que ele estava comunicando, do comportamento dele diante do foco que ele estava dando? Então, por que a resposta é simples? Para mostrar que às vezes detalhes podem fazer você virar o placar do jogo. O foco tem relação direta com a direção que você dá para as suas ações e comportamentos. Então, a pergunta que eu faço e a colocação é: será que talvez você
não precise rever as suas direções? Olha só, quanto na sua vida, e eu quero que você olhe para a sua vida, detalhes de uma mudança de curso, de curso na sua vida, não muda totalmente a estrada da conquista que você poderia ter, que você até merece, mas porém, por 1 milímetro, por 1 milésimo, por um centésimo de direção, tudo, absolutamente tudo pode mudar. Então, a pergunta é, como enxergar esses desvios de foco, determinar as direções certas e crescer todos os dias? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu vou responder ainda nessa aula para vocês. Eu quero que vocês olhem, a partir de agora, e avaliem muito na vida de vocês o quanto, sinceramente, o quanto você simplesmente não tem desviado o foco. Às vezes, o externo, para não dizer quase sempre, está tirando a sua atenção, está te distraindo. Porque olha só, uma pessoa ultra competente como o treinador Tite, não à toa chegou na seleção brasileira, não à toa, mesmo perdendo uma Copa do Mundo, se manteve porque tem uma competência extrema no que faz. Por um desvio de foco, o time quase leva o time a perder, já que ele é o líder, já que ele é o comandante. Em se tratando da sua vida, quem é o líder da sua vida? Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí no chat para eu começar a sentir como é que vocês estão recebendo aqui. Até o final desse vídeo, você irá descobrir como ativar o hiperfoco e eliminar tudo que atrapalha a sua volta. E, claro, faturar os 2, 3 vezes ou quantas vezes você determinar alcançar diante do que eu estou lhe dizendo. Show, show, Renan, show, Fátima. Então, vamos lá. Mas antes eu quero falar sobre... E aí, antes de falar nisso, eu quero falar de um outro acontecimento, de uma certa forma, faz pouco tempo, um pouquinho antes da nossa pandemia, e eu vi um muro, eu não sei se vocês já viram, um muro pichado, né? Uma pichação no muro, que de uma certa forma é comum, e na hora eu não tirei foto, mas quando eu li aquilo, e agora eu hoje moro em Fortaleza, e eu via muito essa pichação lá em São Paulo, quando eu morei em São Paulo. Quem é de São Paulo aqui talvez já tenha visto isso. Uma pichação dizendo assim, ó, acredite, você é o cara, ou você é o cara. Alguma coisa em relação a isso. Aqui eu acabei achando essa imagem, que é uma imagem de um livro. E aí, por que eu estou dizendo isso? Sinceramente, quantas vezes você já recebeu esse elogio? Quantas vezes as pessoas que estão à sua volta estão dizendo para você, você é o cara, você é a mulher, você é a pessoa fantástica, você é demais, você é maravilhosa, você é esplêndido, você é ultra mega power. Quantas vezes as pessoas estão dizendo isso? Mas os seus resultados não falam bem em relação a isso. As pessoas falam, as pessoas enxergam, e eu sinceramente eu não sei o quanto elas estão realmente enxergando aquilo que deveriam. E eu, por muito tempo, vou confessar que eu aceitava esse elogio. E eu descobri que essa besteira escrita no muro, por exemplo, foi mais forte e pesado na minha vida por muito tempo. Por muito tempo. Por muito tempo. Passei muitos anos da minha vida ouvindo que tinha sorte e que eu era muito inteligente. De verdade, eu ouvia muito, muito. Nossa, Gil, como você tem sorte. Você começou a trabalhar naquele lugar e olha só, poxa, quantas pessoas queriam que você estava lá trabalhando. Nossa, Gil, você tá sempre na hora certa. Quando eu era árbitro de futebol,
eu fiz muitos jogos decisivos, fiz muitos jogos importantes, eu fiz muitos jogos. Eu podia, inclusive, ter escolhido aqui uma história com o Neymar. Eu fiz mais de 25 jogos de Neymar, desde quando ele tinha 15 anos. Eu trouxe essa história porque essa história me remeteu muito a essa questão do foco, no detalhe. E até que ponto isso fazia eu dar foco no que eu realmente precisava para prosperar, para realizar, para faturar 2, 3 vezes mais, para verdadeiramente realizar. Para e pensa, o quanto de repente um elogio, um afago que atinge e abastece o nosso ego, nos faz sair do foco. Não que você não tenha que receber, não que você não mereça o elogio, mas olha só, e aí eu quero que você pegue o que eu vou dizer agora. Até que ponto isso não te desvia do caminho? Não faz você se desenvolver. Faz com que você pare, aceite aquilo e inconscientemente diga: eu não preciso mais investir em mim. Eu não preciso mais, de repente, estudar como eu poderia, como eu deveria. Então, vai avaliando, porque eu estou trazendo um contexto muito importante, estou te preparando aqui para realmente para a parte prática da nossa aula aqui, da nossa reunião. Então, sinceramente, você sabe quando você olha para o muro, e foi nesse momento, porque eu já, em toda essa transformação, como acho que a Tatiana colocou aqui, do método CIS, tudo, quando eu fiz o CIS, meu CIS foi em 2014, meu primeiro CIS. E eu, naquele momento, eu olhei para o muro, eu acredito que na hora eu regalei os olhos assim e dei aquela respirada, sabe? Aquela respirada forte. Pensei, uau, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E aqui está o que eu descobri. E aqui está o que eu descobri. Que foi uma das coisas mais prejudiciais na minha vida. Uma pessoa que muitos diziam que tinha um grande potencial, um potencial enorme, muito inteligente, muito ativo, muito comunicativo, persuasivo, etc, etc, etc. Mas isso me fez, sabe o quê? Me tornar um arrogante silencioso. Como assim, Juliano, um arrogante silencioso? Inconscientemente, gente, eu achava que eu não precisava. Inconscientemente, eu passei muito tempo da minha vida sem buscar ajuda, sem simplesmente achando que eu sozinho ia ficar rico. E olha que meu conceito de rico, daqui a pouco eu vou falar, minha mentalidade de rico era, na época eu não sabia, mas era bem baixo. Na época eu não tinha consciência. Quem era eu para achar que eu podia ficar rico sozinho, que eu podia ser rico sozinho? Arrogante, arrogante silencioso. Arrogar é achar que sabe tudo. Achar que sabe tudo. Que tem todos os recursos. Que acha que tem todos os recursos. Infelizmente, muitas vezes, todo o nosso esforço, dedicação e a nossa obra está sendo literalmente jogada no lixo. O nome disso é arrogância silenciosa. Vai colocando aqui para quem está caindo ficha. Vai colocando aqui para quem está caindo ficha. Arrogância silenciosa. E aí, gente, isso assim, de algo terrivelmente silencioso mesmo, porque você nem percebe, você não vê, e o tempo passa e as coisas não acontecem. E no mesmo momento, eu lembrei como era difícil apitar jogos e ser consultor empresarial de academias ao mesmo tempo. Deixa eu contar uma outra coisa. Eu, durante esse tempo que eu fui árbitro, eu tive uma empresa de consultoria em academias. Trabalhei por 10 anos como consultor de academia. E olha que eu tive muito sucesso. Eu atendi mais de 80 academias pelo Brasil. Eu criei uma metodologia de gestão e vendas
para academias que eu fiz muita gente rica. Muita gente rica. E tudo isso, a minha busca era para realizar, continuar vivendo um certo sonho, porque eu tinha um sonho de jogar futebol, sofri uma lesão com 17 para 18 anos, que me impediu de continuar, de jogar num time profissional, São Caetano, em São Paulo. E aí eu fui realizar esse sonho do futebol no campo como árbitro, para trabalhar dentro do campo de futebol. Então aquilo para mim não era nem uma questão financeira, era uma questão mesmo de viver o sonho. Então, eu vou confessar algo para vocês. Nessa época, eu me achava o cara com uma renda mensal de 5 mil reais. Isso para mim era ser o rico. Mas de onde eu vim, um bairro de classe média baixa de São Paulo, era ser rico. Na época era ser rico. E olha, mesmo depois de me preparar cada vez mais, continuar estudando, eu ainda não tinha encontrado a melhor maneira de ser consultor e árbitro. Finalmente consegui transformar esses trabalhos e contratos em riqueza. Porque eu cheguei a ter 22 academias ao mesmo tempo que eu cuidava, que eu gerenciava, que eu tinha contratos. Esses contratos tão baixos, tão pequenos financeiramente. Tudo porque a minha mentalidade não permitia. Na época eu não sabia. Na época minha mentalidade era rico, 5 mil reais. Já era muito próspero e rico. Coitado. Então, foi quando eu fazia o que a maioria das pessoas ainda fazem atualmente para encontrar soluções. Quem chuta aí? Quem chuta o que as pessoas fazem? Quem chuta o que as pessoas fazem até hoje para encontrar soluções? Bota no chat aí. Bota no chat, vamos ver se vocês estão ligados em mim aqui. O que as pessoas fazem hoje para encontrar soluções? Elas querem encontrar uma solução, elas querem simplesmente quando tem algo a ser feito, quando elas têm ideias, quando elas pensam algo, quando elas querem começar a agir num novo projeto, numa nova situação, uma nova transformação de vida, o que essas pessoas fazem? Quem chuta aí? Vamos lá, gente, pode ser um de cada vez. Vou repetir a pergunta. Olha só. Eu coloquei aqui, foi quando eu fazia o que a maioria das pessoas ainda fazem atualmente para encontrar soluções, para buscar soluções. As pessoas têm ideias, as pessoas têm pensamentos, elas estão tomando certas direções e elas tomam elas fazem algo, tomam uma atitude que muita gente faz ainda, muita gente faz. Quem chuta aí? Elas se precipitaram? Não. E eu vou dizer, e esse era o meu canal de arrogância. O que eu vou responder para vocês é exatamente o meu canal de arrogância, que é esse aqui. O Google. O Google, gente. O Google simplesmente é onde eu potencializava a minha arrogância. Sabe por quê? Porque olha só, chegava alguém para mim e falava assim, Gil, poxa, tem um curso novo, tem um treinamento novo, nós vamos lá aprender como ativar o hiperfoco. Eu falava, pô, que legal, quando é? Ah, é sábado, poxa, justo sábado, caramba, não vou poder. Eu dava uma desculpa, por quê? Porque eu vinha para o Google e buscava lá como ativar o hiperfoco. E aí isso só me dava conhecimento. Só que para transformar conhecimento em sabedoria, o passo é muito maior. É muito maior. Autossabotagem total, Darlene. Mas eu não sabia. É aí que tá. Eu não tinha consciência exata de que isso era uma autossabotagem. Para mim, eu estava fazendo a coisa certa.
para mim, eu estava dando foco na direção certa. Vocês estão entendendo onde eu estou? O que eu estou construindo aqui com vocês? Tudo vai ser... Nós vamos encaixar tudo lá no final, até o final. Mas, olha só, me achava autossuficiente, arrogância, prepotência. Autossuficiente. E eu dou um exemplo nos meus treinamentos, quando eu falo sobre isso, sobre arrogância e prepotência, quando eu falo como eu aprendi a estudar rapport. Rapport é uma técnica para você gerar confiança instantânea. A gente ensina isso no nosso treinamento da Febracis, o BHP, Business High Performance, e no Master Coach também. Tatiana, que legal, porque eu tô chegando aí. Eu tô chegando aí. E uma pessoa chegou para mim e falou de rapport, e aí eu falei assim, caramba, rapport, que legal, interessante, eu vou pesquisar. Uma pessoa, não, vamos lá, tem um treinamento, tantas horas, eu nem lembro quantas horas na época, né, porque era PNL, vamos lá, tal, tantas horas. Aí eu arrumei a desculpa, que eu nem lembro a desculpa, porque era mentira, sinceramente falando, era mentira. E aí eu fui pesquisar na internet. Eu só fui aprender rapport quando eu entrei na Febracis. Eu fui aprender e fui sentir o rapport. E tudo isso sabe por quê? Uma consciência de escassez, Tatiana. Maravilha, amiga. Exatamente isso. Uma consciência de escassez tremenda, achando que eu ia simplesmente, sabe o quê? Que eu ia simplesmente economizar. Economizar. Mas eu não era rico com 5 mil? E cadê esse dinheiro? Calma. Então, a questão de produzir resultados todos os dias, sem uma verdadeira estratégia, é a maneira mais inútil e pouco inteligente de investir seu tempo. Porque o foco tem relação com produtividade, tem relação com você simplesmente saber lidar com o tempo. A pergunta é, de 0 a 10, o quanto você sabe lidar com o tempo? Porque o foco é você colocar energia no único ponto e gerar calor. Agora, para isso, leva-se um tempo. E cada um tem o seu tempo. Como você se considera o senhor do tempo? De 0 a 10, o quanto você se acha o senhor do tempo? Você tem controle do tempo ou o tempo que te controla? Tá fazendo sentido, galera? Tá fazendo sentido, gente? Gerar foco sem estratégia, sem escolher o alvo certo, é o que te faz trabalhar de manhã até a madrugada e mesmo assim não conseguir os resultados que você espera. Simplesmente não conseguir o resultado que você espera. Tá aí, ó, nota 6, nota 6, nota 5 do Felipe, do Diego 6, da Lene 6. Boa, Diego. O Diego, para quem não sabe, o Diego é meu aluno do Formação em Coach aqui. Obrigado por estar participando aqui, amigo. Então, olha, Tatiana, o tempo ainda está me controlando. Gente, eu vou trazer soluções para vocês aqui. Agora, tudo vai depender de quanto você quer mais. Porque todo mundo quer. A pergunta é o quanto você quer mais resolver isso. Porque para você ativar o foco, você tem que estar no controle do tempo. Isso tem uma relação direta com inteligência emocional. Nós vamos falar já já. Então, tudo que eu mais queria, gente, era encontrar algo que gerasse muito resultado para mim todos os dias, mas que fosse inteligente e lucrativo e não uma completa perda de tempo. Porque, olha só, eu amava o futebol e queria liberdade e dinheiro. Por que eu queria liberdade? E aí a minha empresa de consultoria me proporcionou isso. Porque quando eu apitava jogos, eu apitava jogo em qualquer dia da semana. Às vezes, eu estava fazendo um jogo em Santos, como aconteceu uma vez. Eu fiz um jogo, eu passei uma semana, na época eu era consultor ainda aqui em Fortaleza, eu não morava em Fortaleza, mas eu passava uma semana por mês. E uma vez, eu simplesmente vim para Fortaleza. E aí, quando eu vim para Fortaleza para passar uma semana, eu fui escalado para um jogo em Santos, do time do Santos na época, com Neymar e tudo mais. E eu simplesmente tive que comprar uma passagem. Olha o que eu fiz. Comprar uma passagem, voltar na terça-feira de manhã para cá,
passar em casa, pegar as minhas coisas do jogo, do futebol, da arbitragem, ir para o jogo, fazer o jogo à noite, voltar para casa. Eu já tinha comprado um avião na madrugada para voltar para Fortaleza e no final de semana retornar a São Paulo. Então, eu amava essa liberdade, mas isso... Então, eu fazia de tudo para encontrar essa estratégia inteligente e lucrativa, mas percebe? Eu estava escravo do tempo, porque imagine a correria que era para mim situações como essa. Então, simplesmente eu não queria jogar meu tempo no lixo, eu queria usufruir dos meus jogos e do meu trabalho como consultor de academia, que eu sempre gostei muito também. Um trabalho que me deu muitas alegrias, me deu muitas, me fez crescer muito, na qual eu sou muito grato. Porém, cadê o dinheiro? Cadê a prosperidade financeira? Felizmente, gente, eu acredito que eu encontrei a resposta. E essa é a boa notícia que eu tenho para você. Felizmente, eu acredito que eu encontrei a resposta. Ou pelo menos uma parte importante dela. Uma parte muito importante que vai gerar, que vai te colocar no caminho para realmente realizar e fazer grandes coisas. Olha só, desde 2015, gente, desde 2015, eu tenho me dedicado em criar e adotar um padrão mental de sucesso que eu chamo de mente campeã. Olha só, eu comecei a estudar os atletas recentemente, mas desde 2015, eu vou colocar assim, desde que eu entrei por formação em coach, minha formação em coach foi no começo do ano, foi em março, então já faz aí um pouco mais de 5 anos que eu sou coach, eu comecei a entender que existe um padrão mental de sucesso. E o foco, ele é um dos elementos. E que os campeões, e aí recentemente, desde o ano passado, eu estou estudando os campeões esportivos, os atletas, os campeões olímpicos, e é impressionante como esse padrão mental se repete do que eu venho aprendendo com o coaching integral sistêmico. Então, eu comecei a fazer a associação. Isto é, se eu tiver uma mente campeã, consequentemente eu tenho um resultado campeão. E a verdade é essa mesmo. E agora, obviamente, tudo relacionado, que a relação de vitória é com aquilo que você quer conquistar. Para um campeão olímpico é a sua medalha, a sua vitória na prova, é um recorde. E qual é o seu recorde? Qual é a sua vitória olímpica? Qual é o seu torneio, o seu campeonato? Você precisa de uma mente campeã. Faz sentido, gente? Uma mentalidade vencedora eterna, sempre, e sempre evolução. E aí, ao invés de aprender novos conceitos aleatórios, com temas variados e sem propósito no Google, eu sinceramente tomei uma decisão que foi investir numa metodologia para ser rico. Uma metodologia. Eu decidi parar de perder tempo. Eu decidi simplesmente fazer com que eu parasse de achar que eu ia conseguir achar. E quem era eu para achar que eu tinha a solução? Quem era eu? O que eu tinha produzido de resultado? E aí, isso aqui passou a funcionar para mim. Eu não sei se isso aqui vai funcionar para você, mas isso aqui passou a funcionar para mim. Isso aqui passou a funcionar para mim. Primeiro, aceitar e respeitar a minha ignorância. E até ser grata por ela. Porque ela fez com que eu me colocasse no lugar devido, no lugar real, no lugar que eu realmente estou, não o que eu acho que eu estou. Porque isso faz muita diferença para tomar uma direção. Outra coisa, segundo, aceitar que eu mereço ser rico e por isso devo investir em mim como tal. Simplesmente eu mereço. Porque olha só, uma das maiores fichas que caiu para mim foi: eu fiz muito dono de academia rico. Mas, gente, eu fiz muito dono de academia rico. Sabe quanto que eu tenho desse dinheiro hoje, da época de academia? Nada. Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque minha mentalidade, minha consciência era de escassez. Então, eu não me sentia merecedor. Por isso que eu não tenho esse dinheiro. Simples assim.
3, sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou muito mais longe. Então eu passei a buscar os melhores. E eu tive a oportunidade de simplesmente conhecer a Febracis, de imergir na metodologia da Febracis, na grade Golden Belt, me tornar coach, master coach. Isso tem me possibilitado um mundo de possibilidades assim que eu nem imaginava nessa época, que eu me achava rico ganhando 5 mil reais. 4, resultado é igual a foco. Olha só, quer saber se você teve foco? Olha para o resultado. Como é que foi o seu resultado? Naquilo que você quer conquistar, isso em todas as áreas da sua vida. Eu quero conquistar isso. Você teve o resultado? Você teve foco. Então, o resultado é consequência do foco. Outra coisa, eu adorava inventar. Eu adorava criar. Tanto que eu criei uma metodologia para academias. Mas, gente, isso dá muito trabalho. A partir de 2015, começou a cair a ficha para mim, e isso eu levo como uma verdade para mim. Alguém já inventou a roda. Por que eu vou querer inventar a roda? Para que eu vou querer inventar a roda? A roda já está inventada. A roda já está inventada. Próximo. Se você quer crescer rápido, use um método. Método. Um processo, um passo a passo. Método, um processo, um passo a passo. Você quer ter resultado rápido? E é possível, é real, mas requer método. Requer método. Nada de inventar mais a roda. E o coach integral sistêmico, literalmente como um estilo de vida. Ser coach hoje, para mim, não é simplesmente uma profissão somente. É um estilo de vida. É um verdadeiro estilo de vida. Por quê? Porque eu tenho ferramenta, tenho método para desenvolver sempre, o tempo todo, todos os dias, a minha mentalidade vencedora, a minha mente campeã. Ok, gente? Tá fazendo sentido? Bota aí no chat, deixa eu ver aqui. Treine até se tornar. Exatamente, Diegão. Exatamente. E ó, vamos lá. Vão anotando aí, vão colocando os insights. Vai colocando seus insights aí, escrevendo para você, que daqui a pouco nós vamos entrar na nossa prática. E olha só, e me concentrar nessas estratégias mentais é o que me permitiu, gente, olha só. E aqui eu vou falar dos meus resultados, tá? Primeiro, uma renda mensal média de 8 a 10 vezes maior. Quando eu passei a desenvolver essa minha mente, essa minha mentalidade, essa inteligência emocional, minha renda aumentou. Em média, é uma média, tá? De 8 a 10 vezes. Eu hoje cobro, meu processo de coaching vale 25 mil reais o investimento. E eu não tenho vaga hoje. Hoje eu não tenho vaga. Para não dizer que eu não tenho vaga, simplesmente não tenho, eu estou finalizei um processo na semana passada, estou finalizando um outro processo esta semana, que vai se transformar em uma vaga. Eu tenho mais 2 clientes que estão em final de processo, que vão se transformar numa outra vaga. Então, de 4, está se tornando 2, por quê? Porque eu estou com a agenda absolutamente lotada. Lotada. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Outra coisa, ser Master Coach treinador na maior instituição do mundo. Mentalidade. Olha só, hoje, e aí, separando a vaidade e o ego, porque isso não me pertence mais, eu não aceito mais eu sou o cara, mas eu tenho consciência do meu papel como Master Coach treinador da maior do mundo, da maior instituição do mundo. Então, tem toda uma preparação, tem todo um investimento, tem todo um foco para isso acontecer. E um foco direcionado. Porém, sem ser o cara. Vocês estão entendendo a diferença nisso? Eu quero que vocês vão olhando para a vida de vocês.
Isso me proporcionou ter muito mais tempo com a família, esposa, com filha. Isso também tem me dedicado a ter tempo a cuidar da minha saúde e alta performance como nunca. Inclusive agora, eu estava, antes dessa nossa reunião, eu estava simplesmente num retorno de consulta do meu nutrólogo, do meu médico nutrólogo, e já estou indo para uma próxima etapa, totalmente regrada, calculada, direcionada, isto é, estar entre os melhores. E esse médico é uma referência aqui em Fortaleza, eu invisto altíssimo, mas eu invisto porque eu mereço. E porque eu sei exatamente onde eu quero chegar. Mas não viver só para o trabalho. Não sou mais escravo do trabalho. Agora, o trabalho me chama. O trabalho tem me chamado. Outra coisa que essas estratégias mentais têm proporcionado muito. Tenho gerado enormes resultados para mim e para os meus clientes. Já contei um pouco aqui da minha história. E os meus clientes têm resultados assim, gente, extraordinários. Mas um contágio social milionário. Isto é, o fato de hoje eu trabalhar na Febracis, eu tenho contato, eu em 3 anos, vou completar 3 anos agora em setembro como treinador da Febracis, eu já treinei mais de 4.000 pessoas. São mais de 7.800 horas de treinamento. Então, isso tem me proporcionado conhecer pessoas assim, inimagináveis, pessoas que eu não teria acesso. E o maior exemplo disso é o próprio Paulo Vieira. Hoje eu, como Master Coach, tenho a honra e o prazer de trabalhar ao lado do maior coach do Brasil. De uma pessoa que tem desbravado um mercado há 22 anos e que sou muito grato porque hoje todos esses ganhos se devem muito ao coaching integral sistêmico, entre outros resultados. Então, eu estou trazendo isso para vocês porque simplesmente para vocês entenderem que muito se fala de foco, mas eu quero trazer essa visão para vocês. Do hiperfoco tem relação com um resultado macro, um resultado hiper, um resultado em várias áreas da sua vida ou em todas as áreas da sua vida. Tá aqui, ó. Essa aqui, ó, é minha agenda mais atualizada. Tá aqui, ó, 8 de julho, foi a última vez que eu mudei aqui porque entrou 2 clientes novas. Hoje eu tenho 18 clientes de coaching individual. Tá aqui. Aqui, ó, Pedro Business, Matheus, que é um atleta do time do Ceará, coach esportivo. Tá aqui o Guilherme, Milena. Tá aqui, ó. Essas pessoas são todos. Aí eu tenho um cliente aqui no Ceará, eu tenho um cliente no Piauí. A Milena é do interior do Ceará, o Rogério é do interior do Ceará também. Aqui, ó, tem a Ellen do Piauí, a Elidiane, que é do Maranhão. Tem o Sérgio, o Sérgio foi o que terminou o processo na semana passada, que eu falei para vocês. A Irineuda é a que vai acabar o processo agora, que vai virar uma vaga. Tá aqui, eu tenho clientes internacionais, são pessoas ultra mega importantes. Eu tenho aqui uma cliente que é vice-governadora de uma província lá. E recentemente, nesse mês aqui, começaram duas clientes novas aqui no final. Então, essa é a minha agenda. Então, vocês estão entendendo? Antes eu era um árbitro de futebol, tinha uma empresa de consultoria que eu fiz um monte de gente rico e não ganhei dinheiro. E hoje eu tenho um time de campeões e me considero um campeão. Mas isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Então, com tudo que eu falei, eu não estou dizendo que você vai ficar de pernas pro ar, que você vai ter mais tempo, porque se fala muito assim, foco, produtividade, é você gerar mais resultados em menos tempo. Eu vou ficar de pernas pro ar? De jeito nenhum. Eu continuo trabalhando muito e estudando absurdamente mais do que antigamente. Antigamente eu não conseguia ficar 20, 30 minutos no máximo lendo um livro. Hoje eu passo um dia inteiro estudando. Um dia inteiro estudando.
E isso eu sei que é com a certeza que eu estou fazendo algo útil e lucrativo, tem direção. Então, vocês deram nota aí 6, 5, eu quero que vocês olhem com essa nota que vocês deram para o tamanho que vocês têm o controle do tempo e foco com o resultado que vocês estão gerando. A diferença é que simplesmente eu desenvolvo constantemente a minha inteligência emocional e isso é um dos maiores fatores de aumento de foco e resultados lucrativos. Foco tem relação com inteligência emocional. Você já fez uma aula na escola ou na faculdade de foco? Cognitivamente, racionalmente falando? Não. Foco é uma energia. Foco é a capacidade que você tem de dar direção no único ponto e colocar toda a sua energia naquele ponto. Isso requer, você não tem como escapar, requer inteligência emocional. Mas agora deixa eu te explicar exatamente como você pode ativar o seu hiperfoco e entrar nessa rotina lucrativa. Quem quer? Quem quer? Fala aí no chat. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Já já eu vou abrir para alguém aqui, tá bom? Já já. Show! Maravilha. Então vamos lá. Porque eu vou agora apresentar para vocês como ativar o hiperfoco e entrar nessa rotina de desafio. Mas, qual é o grande desafio? Eu vejo arrogantes em todo lugar. Quem lembra desse filme aí? Quem lembra? Eu vejo arrogantes em todo lugar. Pessoal, olha só. Avalie o quanto você tem sido arrogante. Avalie o quanto você tem sido prepotente. Avalie o quanto você acha que você sabe tudo. Avalie o quanto você acha que, sinceramente, sem demérito nenhum, o nome disso é vulnerabilidade. Você se acha capaz de resolver tudo sozinho. Você vai ter que tirar essa máscara, você vai ter que tirar essa roupa do arrogante e aceitar, receber, entender o momento que você se encontra. Se você está uma nota 5, 6, ok. Não estou dizendo que essa nota é boa ou ruim, a nota quem deu foi você. A pergunta é, o quanto isso tem impedido você de gerar resultado? Então, qual é o cenário atual? Então, vamos entender como é que está hoje, ok? E aí eu não sei se eu estou falando de você, mas como é que está o cenário hoje? Olha só, como é que está o cenário hoje? Vamos lá. Vou falar para vocês a respeito de como está o cenário hoje. Como está o cenário hoje a respeito das pessoas, do ser humano, da maioria das pessoas. Vou falar desse país, mas é do mundo. Primeiro, é muito raro, gente, alguém conseguir terminar algo que começou. Olha só, o que eu estou dizendo, é raro, é muito raro alguém conseguir terminar exatamente aquilo que ela se propôs iniciar e atingir as suas maiores metas. Sabe por quê? Porque hoje as distrações são muito fortes. As distrações têm se mostrado mais fortes que as ações. 2, olha só, uma alta frequência de pessoas, 92%, pesquisa, não atinge suas metas estabelecidas no início do ano. Mas olha só, isso não quer dizer que não necessariamente elas não são capazes de realizar. É simplesmente porque elas não dão foco. Muitas pessoas, 3, assumem risco de acostumar a sua mente, que acham que são capazes de tudo e todos, simplesmente para mostrar para alguém que são simplesmente os caras, eu sou o cara. Mas não é para mim, é para mostrar para os outros. É para, de alguma forma, se sentir valorizado. E
o cenário atual mostra também que existe um alto risco de determinadas novas metas pós-pandemia entrarem num ciclo da falência. O que é esse ciclo da falência, Juliano? Pois é, o ciclo da falência é uma visão sem ações. Visão sem ação. Eu estou saindo da pandemia, eu estou saindo desse momento, eu estou saindo da crise, eu digo, eu vou atingir tal resultado, eu vou fazer isso, eu vou atingir tal faturamento, tal renda financeira, tal ganho financeiro, eu vou colocar o meu projeto, vou tirar do papel, eu vou mudar a minha empresa e realizar determinado resultado, eu vou tirar um projeto que estava lá engavetado, vou colocar. Mas essa visão sem ação não serve de nada. E o que é ação, gente? Ação é método com emoção. Ação efetiva é simplesmente você ter uma metodologia, mas a emoção certa, na intensidade certa, no estímulo certo. Porque visão sem ação igual a fracasso. Visão sem ação está fadado ao fracasso. Eu não sei se eu estou falando com você, mas será que você faz parte dessa quantidade de pessoas, 92% da população, determinam metas no início do ano, em janeiro, e não atingem as suas metas e ficam nesse ciclo da falência. Tá caindo ficha aí, gente? Esse é o cenário. E a pergunta é, quem é que vai pegar essa onda? Porque a grande oportunidade de momento é uma onda que já começa a se formar. Tem uma onda pós-pandemia que começa a se formar. Uma onda de oportunidade, porque agora todo mundo ficou na quarentena, todo mundo ficou confinado, e agora as pessoas estão voltando com ímpeto de fazer, de realizar, de querer mais. Uma consciência do que é uma situação de crise, de pandemia. Agora todo mundo pode contar a sua história em relação a isso. E daqui para frente? Existe grandes oportunidades. Será que é você que vai pegar essa onda? Será que é você que vai pegar essa onda simplesmente e surfar? Porque a onda é grande. Essa onda é grande. E se você me segue lá no Instagram, você pode procurar lá. Eu tenho 2 depoimentos muito interessantes. Tem o depoimento da Karina, que é uma maquiadora, que ela mandou uma mensagem para mim, eu quero fazer uma sessão de coaching com você e tal. E infelizmente ela não tinha condições de investir na época, mas ela foi tão carinhosa, ela foi tão respeitosa, ela valorizou tanto falar comigo, tá comigo ali no momento, mesmo que seja via Instagram, para mandar mensagem, que eu falei assim, Karina, vamos lá, eu não sei como é que tá a sua vida, eu vou lá, vamos marcar um momento, um encontro, e a gente online, e a gente conversa, deixa eu entender sua demanda e de repente vamos ver se que pode fazer. E aí lá tem um depoimento dela, o que aconteceu com ela com uma sessão de coach comigo. Uma sessão de coach comigo. E também tem o depoimento da Edna, lá você vai ter o depoimento completo dela lá no meu Instagram, e vocês vão entender que ela é uma pessoa que não faz parte desses 92% da população. Ela faz parte dos 8%, porque ela simplesmente começou em janeiro comigo um processo. Eu tive lá em Angola no começo do ano, pessoalmente, né? Passei um período lá, ministrando treinamento e tudo mais. E ela conta, daqui a pouco eu vou falar mais da Edna para vocês. Então, a grande oportunidade
tem uma relação diretamente assim, ó. Quais são alguns dos grandes diferenciais, da Karine e da Edna? Primeiro, elas tiveram coragem de investir em si próprias. Isso tem relação total com foco. 2, humildade de pedir ajuda. Humildade de pedir, eu preciso de ajuda. Não tá bom do jeito que tá, eu tenho consciência que não tá bom. Deixa eu falar a verdade para mim mesmo. Não tá bom, eu preciso de ajuda. Isso me dá a direção para dar o foco necessário. É como se eu calibrasse a bússola, sabe? Já viu aquela imagem da bússola descalibrada, que você não sabe para onde está a direção? Quando eu paro e falo, preciso de ajuda, eu calibro e ela se posiciona exatamente da onde eu preciso partir. Elas foram buscar um método para gerar resultados rápidos, até porque no momento que elas estavam, e eu acredito que eu estou falando com você a respeito disso, simplesmente, as coisas deveriam ter acontecido já ontem. Então, precisava de um método rápido. E foi o que elas fizeram. Então, olha só. E aí eu quero trazer aqui pontos lucrativos para você. Pontos lucrativos. Primeiro, você não precisa de milhões de lives e cursos para começar a gerar resultados todos os dias. Se você tem mais de uma meta ou projeto no papel, de um projeto no papel, basta um método perfeito para gerar o resultado imediato. Basta um método, basta um passo a passo, basta um processo. Quando eu trabalhava com academia, e hoje mesmo com alguns clientes de coaching business, eu costumo dizer o seguinte: vamos lá, o que está errado na sua empresa? Aí ele fala o que está errado e fala assim, vai corrigir o processo? Vai corrigir o processo. Vai corrigir o passo a passo. Tem alguma coisa no processo que está errado. Por quê? Precisa de um método. Precisa de um passo. Qual é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4? Precisa dessa organização comportamental e mental, emocional para as coisas acontecerem. 2, a sua construção de realidade será muito mais fácil, rápida e segura, sem contar o lucro. Quando você tem uma metodologia, quando você para, porque assim, sinceramente, o que as lives dessa quarentena te gerou de resultado? Nada contra a live, eu faço live e eu assisto live. Agora, com foco. O que essas lives geraram de resultado? O que elas te deram um método, elas te deram um passo para você seguir. Então, o que eu estou passando para você deve ser usado como parte da sua estratégia de geração de foco e resultados. E você vai parar de fazer uma confusão de muitos conteúdos e vai posicionar a sua vida através de uma metodologia com grande destaque e resultados no mercado. Isto é, gente, a minha missão aqui é fazer com que você pare de ir atrás de muito conteúdo e não dê uma direção certa através do método. O foco é o veículo que vai te levar, que vai te conduzir no processo. Agora, se você ficar numa confusão de conteúdo, a pergunta é, para onde eles vão te levar? Qual é a direção que você vai tomar diante disso? Porque lembra, eu não estou falando de certo ou errado, eu estou falando de resultado. E o resultado é você quem diz. O resultado é simplesmente você quem diz. Então a pergunta é, o que você quer? O que você precisa? É conteúdo ou é método? É conteúdo ou é método? Já parou para pensar nisso? Você precisa dominar as técnicas para criar hiperfoco e ser mestre em gerar resultados em todas as áreas da sua vida. E esses recursos e ferramentas, eu quero já te dar, olha o que eu estou dizendo.
está fora dos padrões da maioria do mundo. Lembre-se, o estudo que eu te passei dos 92% das pessoas que não realizam suas metas até o final, não conseguem terminar o que começa, é um estudo da Universidade de Scranton. Apenas 8% das pessoas. E eu te convido para fazer parte desses 8%. Desses 8% das pessoas que realizam, das pessoas que começam e terminam, das pessoas que dominam o seu foco, das pessoas que dominam os métodos para gerar resultado. E não simplesmente, Tatiana, agora é método. Perfeito, Tatiana. Porque assim, ó, quando vocês colocaram aí, antes do método CIS, antes disso aqui acontecer, e eu, Juliano, me incluo, eu não tinha método e eu estava vivendo a vida, deixando a vida me levar. A natureza, o universo comandava. E não eu. Faz sentido? Então, gente, portanto, olha que foto. Olha que maravilha. Você vai precisar desses 5 fatores inegociáveis para ativar o hiperfoco. 5 fatores inegociáveis para ativar o hiperfoco. Então, caneta, papel e caneta na mão. Eu vou te dar 30 segundos para você se preparar. A partir de agora, para tudo que você fizer, tudo que você tiver, a ideia que você tiver, o sonho que você tiver, você vai estruturar dentro desses passos. Esses passos te levam a ativar o hiperfoco. Vamos lá. Primeiro, você precisa ter um objetivo meta, um projeto pessoal profissional. Isto é, você precisa ter um alvo, você precisa ter uma direção, você precisa ter simplesmente o pressuposto de sucesso na sua vida. Como assim, Juliano? O pressuposto de sucesso na sua vida se chama meta. Onde você tem uma meta estabelecida é uma área da sua vida que você tem sucesso. Onde você tem meta estabelecida, você tem direção para gerar e dar foco. Ponto 2. Você precisa de uma avaliação consciente dos resultados atuais gerados. Quer dizer, como é que está a sua vida hoje? Como é que estão os seus resultados de vida hoje? É fundamental que você esteja consciente desses resultados. Exatamente consciente. Senão você vai viver o que eu vivi antes. Percebe a consciência que eu estou te trazendo aqui para chegar nesse momento? Porque senão você vai chegar e vai achar que está rica. Você vai achar que está maravilhosa, maravilhoso. Você vai achar que está muito mal. E às vezes não é isso. Muitas vezes não é isso. 3. Você vai precisar de um conhecimento e uma estratégia que poucas pessoas dominam. Quer dizer, aquelas 8% da população. Porque pensa, só 8% da população está realizando suas metas. Começa e termina. Gente, isso é muito grave. 4. Você vai precisar de uma ultra mega inteligência emocional desenvolvida. Literalmente, você vai precisar literalmente o poder da ação. O poder de agir. E claro, um método com ferramentas poderosas. Gente, pelo amor de Deus, para de ir atrás do Albert Einstein, que diz: loucura é fazer a mesma coisa de sempre e esperar resultados diferentes. O quanto essa pandemia te levou a fazer mudanças na sua vida. E por que não poderiam ter sido feitas por você só? E por que você já não poderia ter feito isso antes? Então vamos fazer um teste? Quem aqui tem um grande desafio financeiro para resolver ou vencer ainda em 2020? Quem aqui tem e gostaria de participar ao vivo comigo? Vamos lá. Tatiana, Darlene, Fátima. Quem se habilita? Vamos lá. Oportunidade de fazer um momento de coaching aqui, de sessão de coaching comigo.
Renan? Bora, Renan! Então vamos lá, Renan. Oh, peraí, deixa eu ver quem que se habilitou aqui. Darlene e Renan. E aí, quem eu chamo? Darlene ou Renan? Tchan, tchan, tchan. E aí? E aí, Renan, posso ser cavaleiro ou não? Ai, e agora? Então vamos lá, Darlene, vamos lá, Darlene. Vamos lá. Eu vou desativar seu som aqui. Desativa o seu som, vê se dá certo, Darlene. Eu acho que foi. Foi. Deixa eu mudar meu fone. Tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Tô sim. Só um segundo. Oi. Oi, tô ouvindo. Pronto. Tudo bom? Tudo bom. Bom, gente, acompanha aí o que eu vou fazer com a Darlene. É o que você vai fazer com a sua vida, ok? É o que você vai fazer com você, é o que você vai colocar em prática aí. Obrigado, Renan, pelo cavalheirismo, viu? Boa amigo. Vamos lá, eu vou seguir aqui a sequência, tá, Darlene? Então, vocês vão acompanhando e vão fazendo as suas anotações próprias, fechado? Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui estão os passos infalíveis para a gente gerar hiperfoco. Primeiro, qual é a sua visão de futuro financeira? Quanto você quer? Você tem uma meta financeira? Tem um objetivo financeiro? Nessa pandemia, eu comecei a estabelecer uma meta. Certo. Estou fazendo a mentoria S1 e tenho a meta de de montar uma empresa, começar a empreender. Legal. Para ter uma segunda renda e buscar depois uma liberdade financeira. Então, já estou no foco. Você fala de onde? Eu falo de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Praia de Búzios. Conheço. Tem uma praia, a Gruta Azul, né? É isso? Isso, é perto, é Arraial do Cabo, do lado. Arraial do Cabo ali perto, né? Legal. Isso. Vamos lá. Você pode dizer qual é a sua meta financeira, assim? Qual é a meta que você estabeleceu para você? De renda mensal? De renda mensal? Bom, eu estou no S1, né? O S1 é 28 mil mensal. Show. Olha só, eu quero já aqui dar uma sacada, tá, Darlene? Assim, uma sacada para todo mundo. Geralmente é muito comum, a maioria das pessoas, quando fazem isso, coloca uma meta de faturamento. Ok? Então a meta é faturar 28 mil. Legal, isso é maravilhoso, isso é importantíssimo. Mas o ideal é que você faça antes uma meta de lucro. Então, quanto de lucro você vai ter? Fala, olha, eu quero lucrar 28 mil que eu quero lucrar, ou eu quero lucrar 10 mil. Isto é, 10 mil é o que vai ser livre para eu tomar uma decisão, dar uma direção para esse dinheiro. Um investimento, um reinvestimento em alguma coisa, se é na sua empresa. Então, a meta, primeiro você estabelece a meta de lucro. Eu quero lucrar tanto. Então, para eu lucrar tanto, eu tenho que faturar quanto? E aí vem a segunda parte da meta, entendeu? Entendi. Primeiro meta de lucro. Essa sacada vai fazer toda a diferença. Lembra que nós estamos falando de hiperfoco. Uhum. O foco diria assim, quanto de faturamento? Dê um foco no seu faturamento, na meta de faturamento. Eu estou potencializando, né? A palavra é hiperfoco, que é, primeiro, quanto que eu quero lucrar? Quanto que eu quero ter dinheiro de sobra? Mensalmente falando, essa renda mensal. E depois, quanto eu tenho que faturar. Porque aí, consequentemente, eu vou atrás desse faturamento, mas já sabendo quanto que eu vou ter de lucro. Porque o mais importante é lucro. Faturamento não quer dizer nada, ok? Sem você ter a meta de lucro.
combinado? E claro, isso tem que ter uma Correto. data. Tem que ter uma data. Qual é a data que você vai realizar essa meta? Combinado? Vamos para o Sim, passo 2. combinado. Vamos para o passo 2, que eu chamo de gerador de foco múltiplo. Porque você não vive só por dinheiro, correto, Darlene? Você faz outras coisas na vida. Certo? Correto. Então, Sim, olha correto. só. E aí, gente, olha só. Gente, o melhor sempre está para o final, né? Vamos lá. Você tem 11 áreas na sua vida, correto? E você tem Correto. uma meta de faturamento e uma meta de lucro agora. A pergunta é: quais são as duas coisas mais importantes da sua vida que, olhando, vou começar pelo financeiro. Quais são as duas coisas mais importantes que você faz hoje em relação ao financeiro? Quais são as duas coisas que você tem dado foco hoje, que são as duas coisas mais importantes para você na questão financeira, que obviamente vão te levar a atingir esse lucro e essa meta de faturamento? Então você vai determinar quais são essas duas coisas importantes. Esse é o primeiro passo. E aí você também vai olhar para as outras áreas da vida. Quais são as duas coisas mais importantes para cada área da sua vida? Então eu vou dar um exemplo financeiro. Por exemplo, hoje eu tenho meu trabalho, eu tenho um emprego, né? Meu trabalho lá é a primeira coisa mais importante para eu ter minha renda financeira. Segunda coisa mais importante, eu tenho um projeto 2 que eu vendo, sei lá, um produto que também me gera uma renda extra que me ajuda a atingir, que dá velocidade para atingir a minha meta, ok? Financeira. Show. Você vai fazer isso para cada área da vida. Espiritual. Quais são as duas coisas mais importantes? Eu gosto de fazer minhas orações, é importante para mim toda noite, e vou na igreja. São as duas coisas mais importantes aos domingos. E assim você vai determinar para todas as áreas. E aí que vem agora, que eu chamo de gerador de foco múltiplo. Você vai relacionar as coisas mais importantes e agora, na terceira parte do exercício, você vai colocar o seguinte: para cada área da sua vida, o que tem te distraído, que te impede de alcançar a sua meta de lucro e faturamento. Então, em cada área da vida, no espiritual, no parente, conjugal, no filhos, social, saúde, cada área, o que tem te distraído, que está te tirando da jornada, está te tirando o foco, está te desviando para alcançar a sua meta financeira. Lembra, o alvo é o faturamento, é o lucro. Certo? Sim, entendi. Certo. Depois, o que você vai fazer? Você tem uma meta financeira, certo? De por exemplo, 28 mil. Eu não vou pedir para você falar o quanto que você ganha, por questões óbvias. Vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer que hoje você tem um faturamento de 10 mil reais. Você quer atingir 28 mil porque você vai lucrar os 10. Você concorda que é um passo muito grande para você dar de 10 mil direto para 28? É um passo grande, não é? Sim. Então, Sim. como o foco é você colocar energia no único ponto, é uma sacada, uma estratégia muito interessante é você estabelecer submetas. É o que eu chamo que é o poder dos marcos. É você estabelecer marcos de conquistas, de vitórias, antes da vitória maior. É como se você dissesse assim: Gil, eu quero ganhar a Copa do Mundo, mas eu tenho que ter 7 jogos que eu preciso vencer para atingir a Copa do Mundo, entendeu? Então você vai estabelecer pontos, marcos, submetas ou até mini metas que fazem você
caminhar na direção de atingir a meta maior. Então, hoje eu faturo 10 e eu quero atingir 28. Então, ao invés de eu ir de 10 para 28, eu posso ir de 10 para 12, depois para 15, depois para 18, depois para 22, até chegar no 28. E eu estabeleço isso com data, entendeu? Então, se eu estabeleci que até 31 de dezembro eu vou atingir 28 mil, eu vou voltando na linha do tempo e vou estabelecendo em cada etapa que eu vou atingindo a meta de lucro e faturamento até dia 31 de 12 de 2020 eu atingi os 28 mil. Deu para entender? Faz sentido? Sim, faz Turma, sentido. vocês estão aí? Vocês estão aí? Tá fazendo sentido para vocês? Tá pegando aí, Dalene? Sim, sim, tô Muito bem. pegando sim. Agora, Até porque pode falar. a gente com submetas, quando a gente vai conseguindo alcançar cada submeta, a gente vai dando coragem para avançar cada vez mais, né? Faz assim, ó. Faz assim. Cada vez que eu conquisto uma submeta, eu me torno um vitorioso. É uma vitória. E só os campeões vencem. Tá aqui, ó. E você vai trabalhando a sua mente a seu favor. Você está fazendo a mente jogar ao seu favor. Por quê? Você está criando a automotivação que você precisa. Porque ela vai querer mais daquilo. Essa sensação de vitória é fundamental para o processo. Isso é inteligência emocional. E aí, o quarto passo é você ter uma rotina de excelência com plano de ação. Isto é, você estabeleceu os marcos, você estabeleceu a meta de lucro e a meta de faturamento. Vamos lá, eu vou repassar aqui para todo mundo ver. Meta de lucro e faturamento. Depois eu vim aqui e fiz o meu exercício de foco, gerador de foco múltiplo, que eu determinei as duas coisas mais importantes para eu fazer em cada área da minha vida que vai me levar a atingir a meta de faturamento e de lucro. Eu coloquei o que me distrai em cada área. O que me distrai? Que me tira do foco, que me afasta de atingir essa meta objetivo. Eu estabeleci as submetas, marcos, até atingir a meta maior. E aqui entra a rotina de excelência e o plano de ação, que é onde você vai eliminar. Aqui, no plano de ação, é onde você vai eliminar as distrações. Porque você vai determinar ações efetivas no seu dia que já vão jogar para o lixo as distrações. E você vai estabelecer uma rotina de excelência. Como? O que eu chamo do poder da 1 hora. O que é o poder da 1 hora? Darlene, você já fez alguma pós-graduação? Fez alguma pós-graduação, uma MBA, alguma coisa assim? Não, vou começar agora em setembro com a Febracis. Ah, que maravilha. Posso te falar uma coisa? Se você usar essa estratégia que eu vou dizer agora, você vai fazer uma MBA por ano, sabia? Se você pegar 1 hora do seu dia, olha só, e dar o foco, a energia para você avançar nessa sua meta objetivo, todo dia você vai separar 1 hora do seu dia. Se você quiser separar, você pode separar 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite. Não tem problema. É a sua 1 hora. E você vai se dedicar completamente numa rotina de excelência para atingir essa meta objetiva. Aí estudo, aí é tudo que está relacionado dentro do seu plano de ação. Uhum. Em 1 ano, você investiu 360 horas, 365 horas na sua rotina de excelência para gerar os resultados extraordinários que você quer, para aumentar em 2, 3 vezes o seu faturamento. 365 horas, quantas horas tem uma pós-graduação? 360. Bingo! Você fez. Bingo. Se você fizer isso, você está fazendo uma MBA por ano. A pergunta é, Dalene, para onde você vai? Que nível que você vai alcançar se você fizer isso aqui? Vou virar perita, né? É isso aí. Percebe que não é simples. É simples e rápido.
Porque realmente você vai desviar para uma direção que você não vinha tomando, que é muito mais efetiva, é muito mais clara, é muito mais forte e te desenvolve emocionalmente. Cada conquista que você tem, cada ação que você tem, o hábito que você vai gerar nessa 1 hora, ninguém te tira. Aí não tem mais volta. E o passo extra. Está aqui o passo extra. Eu coloquei um passo extra para o hiperfoco. Para você desenvolver a inteligência emocional. Aí você tem que estudar os conceitos, aí livros, filmes, ferramentas, exercícios práticos, como eu passei para você. Você vai encaixar tudo isso nessa 1 hora. Nessa 1 hora. Sim, entendi. Tudo anotado. Darlene, claro que o tempo aqui não dá para eu te colocar exatamente para a gente fazer o exercício junto. Mas qual é o seu sentimento agora do que eu acabei de te passar aqui? Você olhando para sua meta financeira, entendendo agora que você tem que estabelecer uma meta de lucro e cumprir todos esses passos. É um direcionamento, né? Você está me mostrando realmente, está me dando foco a seguir, né? Ou seja, um passo a passo do que eu tenho que cumprir para alcançar minha meta mais rápida, eficiente, né? Perfeito. E, sinceramente, o quanto você vinha adotando isso como um estilo de vida? Na pandemia agora que eu estou adotando mais, mas antes eu sempre não tinha tempo, sempre não sobrava tempo. E não sobrava tempo para quem? Para você mesmo. Para mim. Você sabe quando que você deveria... Quando se deve plantar uma árvore? Você sabe quando se deve plantar uma árvore? Não. E antes de responder, responde aí no chat, pessoal. Quando se deve plantar uma árvore? O que vocês acham? Quando se deve plantar uma árvore? Vamos lá, vou colocar o chat aqui. Quando ninguém responde é porque hoje, Tatiana, hoje. Legal, Tatiana. Boa resposta, hoje. O que mais? Felipe, agora. Quando, Darlene? Antes de faltar sombra, né? É hoje. Antes de faltar sombra. Olha só que bonito. Ficou até poético a resposta. Legal. Gente, sabe quando é o melhor dia para você plantar uma árvore? Há 10 anos atrás. Porque aí você hoje estaria colhendo os frutos. Então, que bom que você resolveu plantar essa árvore agora, na pandemia. E você já está num caminho aí muito virtuoso, muito virtuoso. Mas a verdade nua e crua é essa. Deveria ter sido há 10 anos atrás. Então, o passo que eu te ensinei, acabei de te apresentar, Darlene, é um passo para que você plante muitas árvores. E eu quero que você depois mande notícias para mim para eu saber como é que foi aí os resultados práticos através dele. Porque, putz, né, Fátima? Putz, Tatiana. Caraca, Tatiana. Pois é. Porque, assim, isso aqui, tudo que eu estou passando é teoria, que funciona muito na prática. Mas é se você fizer, se você simplesmente agir e colocar em prática. Obrigado, Darlene. Valeu pela sua participação. Obrigada a você. Parabéns, obrigada, foi um prazer. Prazer foi meu. Vou pedir para você desativar o seu. Obrigado. Então, gente, eu quero apresentar para vocês aqui, ó. Boa, Renan. Quero apresentar para vocês aqui um pedacinho do depoimento da Edna, que é uma pessoa que adotou, que investiu nisso, no coaching individual, investiu nisso. O vídeo completo vocês podem ver lá no meu Instagram. Vocês podem olhar e ver lá no meu Instagram.
Mas só para vocês dar uma olhada e verem na prática, assim, com a voz e com o vídeo aí da Edna, o que essa metodologia pode te proporcionar, mas basta você ter coragem, basta você ter humildade, basta você ter compromisso com você. Olha só. Gente, a Edna, ela simplesmente ela fez um processo, tá sem áudio, vocês não estão ouvindo? Deixa eu... Não ouviram? Vamos de novo, não tem problema. Ok. Meu áudio vocês estão ouvindo, mas o áudio dela que não foi possível. Vamos lá novamente. Estão vendo a tela? Faz um joinha aí. Vamos ver agora se vai dar certo. Ganho financeiro, dos maiores ganhos que eu já tive. Eu comecei esse processo de coaching com o Gui em janeiro, e de lá para cá eu dobrei a minha renda mensal, ok? Eu dobrei o meu rendimento mensal. Eu já conquistei o equivalente a mais ou menos 20 mil dólares, ok? E isso significa que é um valor muito pequeno em relação ao meu investimento, o investimento que eu fiz para fazer essas sessões de coach. Então, gente, a Edna, aqui é um pedacinho, lá você vai ter o vídeo completo de 4 minutos, que ela conta todos os ganhos que ela teve em todas as áreas da vida dela. E simplesmente, eu não sei se vocês conhecem Angola, mas é um país que tem uma crise financeira muito maior que a do Brasil. Ela é diretora de um banco, diretora de qualidade de banco, mas isso não quer dizer como um diretor de banco aqui no Brasil. É muito diferente a realidade lá. E ela conseguiu, mesmo assim, dobrar a renda dela, porque ela se tornou coach, ela investiu no processo, um plano de ação efetivo de ganhos, foco no financeiro e ativação do hiperfoco. E aí o resultado vem, até mesmo em condições econômicas muito adversas, como o país lá envolve. E agora, na semana passada, retrasada, acho que no início da semana passada, ela mandou uma mensagem para mim, porque nós já finalizamos o processo, dizendo que uma das metas dela, que ela tinha estabelecido, que era até outubro, ela sair da direção do banco e tocar projetos pessoais, profissionais, que ela já tinha estabelecido dentro do nosso processo. E na semana passada, retrasada, ela antecipou de outubro para agora, para julho, a saída dela no banco. E aí ela já está indo para um outro nível lá, com projetos pessoais como coach, como numa direção de um trabalho lá de esporte com relação ao marido dela, união familiar, enfim. Assistam lá, porque é bem interessante o caso dela. Então, resumo da ópera está aqui, ó. Esse é o resumo. Se quiserem tirarem foto, fazer o que vocês quiserem, está aqui o resumo. 1. Meta, visão extraordinária de futuro. 2. Então, estabelecer um alvo efetivo. 2. Entender qual é o seu estado atual, aonde você está agora. É o princípio do Uber. Eu e você devemos ser igual o Uber, sabia? Por quê? Primeiro,
que o Uber faz quando você chama o Uber? Ele identifica onde você está, seu estado atual, o endereço que você se encontra. Depois, só depois disso que você consegue colocar o endereço que você vai. Se ele não identificar onde você está, você não consegue chamar o Uber. E assim deveria ser a nossa vida. Então, você vai estabelecer meta e entender onde está a sua vida. Porque aí fica fácil você traçar um plano de ação para você sair de onde você está e atingir o seu resultado desejado, como no caso da Darlene, o exemplo que a gente deu da Darlene. Aí, com isso, você vai ajustar o foco, o alvo. Porque, de repente, o alvo está aqui, mas o seu foco está nessa direção. E aí, você vai eliminar as distrações. Vai adotar marcos de conquista. Então, você está aqui, a meta está aqui. Mas você vai estabelecer submetas para serem atingidas ao longo do caminho, da jornada. E, por último, desenvolver a sua inteligência emocional. Por quê? Porque o que vai fazer você agir é a sua inteligência emocional. E, para isso, plano de ação. Plano de ação efetivo. Ok? Então, gente, para sua sorte, eu vou te preparar. Eu tenho condições de preparar e te ensinar no meu novo programa chamado Seize Evolution, Mente Campeã, como a gente pode fazer isso de uma forma muito, 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 muito mais efetiva, muito mais poderosa e muito mais direcionada. Eu te dei um passo aqui. Agora, imagine você estar comigo 8 semanas. Imagine você estar comigo 8 semanas, 2 meses, e eu pegar na sua mão e ser seu coach. Já imaginou? Que detalhe, que detalhe, que detalhe. Seus resultados dizem muito da sua capacidade de gerar hiperfoco. Aqui, eu mostrei rapidamente com a Darlene como é fácil e prático dar a direção que você precisa. Te colocar na direção. Você sentiu isso, Darlene? Sim ou não? Faz um joinha ou não, você pode fazer assim. Isso eu fiz em quê? Em 10 minutos? Agora imagine em 8 meses, com 8 sessões de coaching em grupo comigo. E eu já vou te dizer para você, já vou te adiantar, que o preço não será nenhuma objeção. Hoje uma sessão de coaching comigo vale R$ 2.500, né? São 10 sessões de coaching para um processo, 10 sessões, R$ 25 mil. Então, eu estou abrindo uma oportunidade com um programa de coaching grupo chamado Mente Campeã, na qual estou dando uma oportunidade que eu não sei se vai haver novamente. Se fizer, talvez eu faça mais uma vez por conta dessa pandemia. Diante da situação de muitas pessoas, uma situação mais difícil financeiramente falando, porque eu sei que o investimento é alto, por mais que o processo de coaching é de alto retorno de investimento, mas é um investimento considerável. Faz sentido? Então, por um lado, eu estou chateado, porque realmente eu vou entregar algo muito valioso por um preço tão barato. Por outro, eu me sinto feliz, porque minha missão de vida, é a missão que eu adotei desde 3 anos atrás como treinador da Febracis, mas desde 5 anos atrás, quando eu decidi ser coach. E largar minha empresa 10 anos e largar a arbitragem de futebol. 2 coisas que eu gostava muito. Então, vamos lá para esses bastidores ultra mega desse programa, com um preço que eu vou te dizer, que eu vou sinceramente, se eu não falar logo, eu vou desistir, porque realmente é um preço muito baixo, muito, muito, muito baixo. Olha só. Eu sei que depois que você começar a ganhar muito dinheiro com investimento tão pequeno, você vai lembrar de mim. Eu sei disso. Sabe por quê? Porque a Edna, a primeira coisa que ela me fez foi me ligar para me avisar: Gil, tá aqui, a outra meta já está batida. Eu acabei de sair da empresa, coisa que eu queria fazer. Então você vai lembrar de mim. E detalhe, é mais que dinheiro, é missão para mim. É missão. Dinheiro é consequência, ele vai vir por consequência. Então, tá aqui, Eu estou abrindo agora de forma oficial aqui, nesse vídeo, que eu chamo de Seize Evolution Coaching Grupo Mente Campeã. Serão 8 sessões de coaching grupo online e ao vivo.
O início oficial dessa turma será dia 10/8/2020, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Quer dizer, nesse horário aqui, 8 horas da noite. Serão 8 sessões, então aqui os 8 conceitos. Dentro de cada sessão, nós vamos ter análise do estado atual, uma análise da agenda programada, vai ter uma agenda de livro, de vídeo, de filme, para te preparar emocionalmente. Toda sessão, perdão, vai ter um conceito, e aqui estão os outros 8 conceitos que vão. E aí a grande sacada dessa nossa reunião é a seguinte: percebe que a resposta que você precisa está dentro de você, o foco está dentro de você, por melhor que você seja, por maior que seja o seu projeto, o seu estilo de vida, por mais sonho, objetivos e metas que você tenha, a resposta está dentro de você. Em 10 minutos eu tirei da Darlene. Em 10 minutos eu coloquei a Darlene na direção. Agora imagine isso, a gente sustentando com esses conceitos profundos necessários. Na sessão 1, nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, que é a base do sucesso humano. A base do sucesso humano. Na sessão 2, nós vamos falar sobre estilo de vida abundante. Então, quando eu falei de foco, estou falando de estilo de vida. Porque quando você produz mais, você consegue ter mais tempo para fazer outras coisas importantes para você. E quando você tem mais tempo de fazer coisas importantes para você, simplesmente você desenvolve o seu merecimento, a sua identidade, a sua capacidade, o seu merecimento. E você gera mais resultados. E o ciclo fica muito virtuoso. Terceiro, nós vamos trabalhar a visão extraordinária de futuro. Então, no caso aqui, por exemplo, com a Darlene, eu vou, junto com vocês e com essa turma, nós vamos potencializar o processo dessa visão extraordinária de futuro, estabelecer uma meta SMART específica, detalhada, com um plano de ação. Eu vou pegar na sua mão e te ajudar. 4, esse conceito é muito importante, porque o que faz você gerar ou não gerar resultados são comportamentos. E quando você dá uma nota 5 ou 6, como vocês deram, você está falando de comportamentos disfuncionais que estão te levando a ter determinado resultado, senão a nota seria 9 ou 10. Então, nós vamos trabalhar especificamente eliminação de comportamentos disfuncionais. 5, eu sempre digo o seguinte, nos meus treinamentos, na formação em coaching, nos treinamentos mais fortes e profundos que eu ministro, o sentimento vem antes da realização. Olha para tudo que você realiza, para todo o resultado que você gera, vem um sentimento antes. Vem um sentimento, tem um sentimento de vitória. Então, nós vamos trabalhar esses sentimentos. Nós vamos eliminar os sentimentos tóxicos, aquilo que te paralisa, aquilo que te impede, aquilo que literalmente te coloca numa situação de foco disfuncional. 6, nós vamos trabalhar a reprogramação de crenças, o conceito de crenças de reprogramação, porque assim, ó, antes todo sentimento vem antes da realização. O que é a realização? É a sua crença. O que você acredita é o que você realiza. O seu resultado tem uma relação direta, completamente com as suas crenças. Então, nós vamos trabalhar na sessão 6 profundamente essa questão. Sessão 7, nós vamos trabalhar a eliminação de padrões negativos. Por quê? Porque os comportamentos, os sentimentos, as crenças têm uma relação direta com pai e mãe. Então, nós vamos trabalhar isso na sessão 7. E, por fim, nós vamos trabalhar um dos maiores sentimentos de alta performance que existe, que é o sentimento de gratidão. E aí você vai estar, sessão 8, você vai estar, eu vou dar o aval para você brilhar na sua vida, e aí grandes coisas nós vamos, já na primeira, segunda sessão, coisas extraordinárias vocês já vão relatar, de ganhos de
de evolução, de desenvolvimento, de crescimento, de mudança, de transformação. Na 8ª sessão, então, vai ser uma sessão de festa, de glória. Ok? Qual é o valor? Qual o valor de tudo isso? Qual o valor de tudo isso? O valor é de R$ 2.800. Porém, estou fazendo hoje uma promoção à vista, R$ 997 à vista, tá? O valor desse programa Coaching Grupo de 2.800 para para R$ 997. Olha só, uma sessão minha de coaching é R$ 2.500. E, gente, eu estou abrindo. Só que eu quero dar um presente para vocês. Presente para quem está aqui, para quem está assistindo esse vídeo, que é simplesmente não é só um programa de coaching grupo. Se você prestou atenção no que eu falei anteriormente, é simplesmente um programa Mente Campeã. É um programa completo. Então, além das 8 sessões semanais que nós faremos a partir do dia 10, nós vamos estar juntos num processo de coaching grupo. Eu ainda tenho todos esses programas online. Então, metas, plano definitivo para o sucesso, online. Outra aula online. Como lidar com as diferenças no relacionamento. Outra, aula online. Como multiplicar sua receita com marketing digital. Depois, 2 aulas que vêm da faculdade. Uma, neuromarketing para aceleração de resultados, porque, lembra, está aqui dentro, na sua mente. Então, você vai ter a base para acelerar o resultado, neuromarketing. E psicologia positiva, a ciência da felicidade. Lembra? O sentimento vem antes da realização. Tudo isso aqui, se você comprar, você vai pagar R$ 4.994. Então, eu tenho alguns presentes para quem se inscrever oficialmente. Estou abrindo oficialmente as inscrições dessa turma, que é simplesmente de R$ 4.994. Você vai pagar R$ 997. 12 parcelas de R$ 99,70. 12 parcelas de R$ 99,70. E olha só. Opa, peraí que saiu aqui. E então, 12 parcelas de R$ 99,70. Eu vou colocar aqui no chat o link. Vou colocar aqui no chat o link. Eu quero falar uma coisa aqui muito importante. Muito importante. Tá aqui. Tá aqui. Todo o programa. Então, programa Mente Campeã Cis Evolution, 8 sessões. 8 sessões comigo, em grupo. E aí, meta. Lembra? Pressuposto de sucesso é meta. Lembra disso? Como lidar com as diferenças no relacionamento. Fundamental para você persuadir, para você se conectar, para você ter uma conexão forte, relacionamentos fortes. Isso te gera lucro, te gera resultados extraordinários, te potencializa a sua mente para os resultados que você quer alcançar. Relação, conexão humana é fundamental. Como multiplicar sua receita com marketing digital. Neuromarketing para aceleração de resultados e psicologia positiva. Está aqui, R$ 997, 12 parcelas de R$ 99,70. Detalhe, o valor deve voltar para R$ 2.800 a qualquer momento, talvez se eu fizer uma próxima turma, porque realmente é uma condição muito assim, pós-pandemia. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu estou fazendo a minha parte, estou entregando uma hora da minha agenda. Vocês viram, minha agenda é lotada. Eu não precisaria fazer isso aqui.
mas como eu tenho missão e tem muita gente que procura, tá aqui. E aí, ó, gente, você clicar no botão aí e o preço estiver 997, aproveita. E se estiver 997, pelo amor de Deus, tá muito barato, aproveita aí também. Agora, então clica aí, clica no botão, clica no link e se matricule. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar alguns exemplos prontos para você simplesmente adaptar na sua vida, no seu esporte, no seu negócio, lá dentro do processo. Eu vou te explicar o passo a passo de como você vai gerar lucros 2, 3 vezes maiores através da sua transformação, da transformação da pessoa mais importante da sua vida. Você está muito perto agora de começar a prosperar em qualquer área da sua vida e finalmente criar uma rotina de hiperfoco, muito mais inteligente e lucrativa e preparada para suas novas e grandes conquistas. E, gente, Juliano, serve para qualquer tipo de pessoa? Profissional, um negócio? Serve. Para qualquer um. Se existe um ser humano, serve. E, claro, a única coisa que eu preciso é que você coloque o seu compromisso real com você mesmo. O restante você deixa comigo. Gente, esse programa ele vai ter simplesmente 20 vagas. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo praticamente o mesmo número da minha agenda para um grupo para fazer coach integral sistêmico. Ainda mais com todos esses bônus, todos esses bônus maravilhosos. É realmente um programa de aceleração de mente campeã para nunca mais você ter que passar o que você passou nessa quarentena. Então, se você tem interesse, se inscreve. E eu vou dizer 2 coisas. Eu coloquei até aqui, ó. Eu estou abrindo a inscrição oficialmente agora. Isto é, quem fechar, eu vou dar um presente especial. E aí eu vou dar esse presente para os 7 primeiros inscritos, que é uma sessão de coach individual. Isto é, além das 8 sessões, eu vou dar uma sessão que é para os 7 primeiros, porque eu não tenho tempo. Eu simplesmente vou fazer uma sessão para organizar tudo que você precisa, do seu plano de ação, da sua visão extraordinária de futuro, do marco, vamos estabelecer o marco. Eu vou usar até uma ferramenta para te ajudar, para potencializar isso, te corrigir na trajetória. Só que você tem 24 horas, isto é, você tem até amanhã, nesse mesmo horário, para fazer essa inscrição. Segundo, para os inscritos nas próximas 48 horas, nós vamos fazer o que eu chamo de hot seat. O que é um hot seat? Um hot seat é simplesmente nós vamos fazer um momento onde cada um vai ter 15 minutos para trazer a sua demanda, para trazer o seu problema. E eu e todo mundo que estiver junto dessas pessoas inscritas nessas 48 horas, simplesmente eu e todas essas pessoas vamos dizer o que você tem que fazer. Você vai receber uma chuva de feedbacks, 15 minutos, das pessoas dizendo para você, olha, faça isso, faça aquilo, ajuste isso. Você vai gravar isso, depois você vai incluir isso no seu plano de ação. Olha, eu já fiz isso algumas vezes e já vi sair ideias de $1 milhão, ideias que mudaram completamente o patamar, a vida e a empresa das pessoas. Simplesmente com 15 minutos, 20 minutos, e as pessoas disparando ideias e feedbacks em relação ao seu negócio, sua demanda, sua vida e assim por diante. Então, para as pessoas que fecharem nas próximas 48 horas, tá aí a oportunidade. Então, para os 7 primeiros vai ter uma sessão individual
E nas próximas 48 horas, você vai ter quem entrar, vai participar desse hot seat. Pode ser que seja essas 20 pessoas? Pode ser que sejam 20 pessoas. Pode ser que sejam 10 pessoas? Pode ser que sejam 10 pessoas. Mas é uma oportunidade tanto que você nem está vendo escrito aqui, porque só vale para quem está nesse momento aqui comigo. Combinado? Renan, show! Seja bem-vindo. É só você clicar aí e fazer a sua inscrição automaticamente. E gratidão, gratidão. Tamo junto. E se inscreva. Dalene, parabéns, muito obrigado pela sua participação. Eu vou encerrando por aqui.